Boa tarde, gente. Começando aqui, desculpa o atraso, deu um problema no adaptador. Meu nome é Arthur. A palestra aqui hoje vai ser sobre como é que a gente usa Python na infraestrutura MySQL, MySQL do Facebook. Um pouco sobre mim. Eu entrei no Facebook em junho do ano passado, mas eu formei em computação aqui em BH, no UFMG. E antes disso eu trabalhei em 3 empresas daqui de BH, talvez vocês conheçam, a IDXP Analytics, a Elo Group e a Deskmetrics. Vou falar um pouco sobre o Facebook, acho que todo mundo aqui sabe qual que é a empresa. O que alguns talvez não saibam é que o Facebook hoje é muito mais que só o Facebook. Ele é Instagram, ele é o Messenger, ele é o WhatsApp, ele é o Oculus, que é aquela coisa de realidade virtual. A gente tem o Ads, a gente tem a versão do Facebook para empresas, então se vocês alguém tem empresa aí ou quiser sugerir, o Workplace é um projeto bem legal que a gente faz lá de Londres, que está tendo uma aceitação bem bacana. E em termos de infraestrutura, que é a organização que eu faço parte lá dentro do Facebook, a gente suporta só no Facebook 2 bilhões de pessoas por mês. São 2 bilhões de pessoas ativamente lá. Se você pensa no Instagram, são 800 milhões de pessoas, 250 milhões de pessoas usando stories. O WhatsApp é 1 bilhão por dia, 55 bilhões de mensagens por dia. E eu estou falando esses números todos porque todos esses produtos, de maneira direta ou indiretamente, eles passam pela nossa infraestrutura MySQL. Então, mesmo que o destino final de uma mensagem ou de alguma coisa não seja o MySQL, talvez ele vai estar sendo usado como uma plataforma de mensagem, talvez ele vai estar sendo usado como uma plataforma de estatística, mesmo que o primeiro pensamento que vem na cabeça é que, por exemplo, MySQL não é o ideal para fazer isso. Talvez a pergunta que eu mais recebo e a pergunta que eu fiz quando eu cheguei lá, tipo, por que MySQL? A verdade, no e cru, é que quando o Mark, há sei lá quantos anos atrás, teve a ideia do Facebook, ele deu apt-get install lamp, que aí veio o PHP, o MySQL, e desde então o Facebook está com MySQL. Então, para falar um pouco de MySQL no Facebook, ele é o principal banco de dados hoje da empresa. E o nosso footprint de servidores está na ordem de dezenas de milhares só para MySQL. São servidores físicos que o Facebook tem, que estão rodando exclusivamente MySQL. Hoje em dia a gente tem 6 data centers, está construindo mais 5 para ter uma ordem da escala do que a gente está trabalhando, e são data centers próprios, isso é do próprio Facebook. Então não está usando a Amazon ou qualquer outra, ou Azure ou qualquer outra coisa. E falando de MySQL, a gente tem o nosso próprio fork do servidor MySQL, que tem uma equipe de software engineers que mexe com ele. E a equipe que eu trabalho, que é de production engineers, que vocês podem saber mais no stand lá fora, a gente cuida da parte da escalabilidade. A gente meio que recebe o MySQL como se fosse uma caixa preta e fala assim, pô, dado essa API, dado o que isso aqui faz, como é que eu escalo isso para os casos de uso que a gente tem lá dentro. Então, basicamente, quando a gente fala em production engineers, a gente está, na maior parte do tempo, construindo robôs, porque esses robôs vão cuidar da infra. Não teria como os engenheiros ficarem fazendo todo o trabalho manual lá, pô, um banco de dados caiu, vai lá e arruma, etc. Para quem trabalha com banco de dados, só para rapidamente passando como é que isso parece, aqui no azul escuro a gente tem um servidor físico. Dentro desse servidor físico a gente instala vários servidores MySQL, que é o MySQL-D mesmo, e dentro de cada um desses servidores a gente tem os bancos de dados individuais. Quando você está no MySQL ou no PostgreSQL, sei lá, dá um use database ou drop database, é cada um desses charts. E dentro desses charts você vai ter as tabelas, e nessas tabelas tem as informações de cada um, provavelmente de cada um de vocês. Algumas pessoas não, mas talvez no Instagram e etc. É assim que a gente faz o sharding lá no Facebook. E a gente tem, como eu falei, dezenas de milhares desses servidores, aí você vai fazendo ordem de multiplicação, você chega em números bem grandes. E como a gente agrupa esses servidores e faz a clusterização, a gente clusteriza alguns desses servidores no que a gente chama de replica set. Em qualquer ponto do tempo, a gente vai ter um cara que é o master, que está recebendo todos os writes, e a gente faz uma replicação binária para cada para outros slaves. Podem ter um ou mais slaves. E é através disso que a gente está fazendo failover e garante que as coisas estão bem, que a gente tem o uptime que a gente deseja. Eu estava falando de robôs, que esses robôs eles estão cuidando dessa infra toda. E esses robôs na minha equipe, que é a MySQL Infra, e na maioria das equipes do Facebook que cuidam de infra, eles são escritos em Python. E o nosso projeto hoje em dia, ele está na ordem de centenas de milhares de linhas de código. Centenas de milhares de linhas de código que estão cuidando de clustering, da topologia, de como é que a gente faz failover, de como é que é o ciclo de vida, quando o servidor chega, quando está na hora da gente mandar o servidor embora. A gente tem a versão interna de como se fosse um database as a service, a gente cuida de schema changes, a gente move um shard desse de um cluster para outro cluster, a gente faz controle de acesso, a gente tem uma plataforma de teste end-to-end, a gente cuida de backups e restore. Tudo isso a gente está fazendo com Python, com scripts Python, com projetos Python. Então está bem no core da nossa equipe.
E esses robôs, no final das contas, Product Engineers dentro do Facebook, todos os engenheiros no Facebook, de fato, eles têm o que a gente chama de plantão. Então, eu quero que esses robôs funcionem bem, porque eu não quero receber uma chamada do fim de semana para ter que olhar, esse cluster aqui está down, como é que eu faço? Vou ter que mexer. Então, é do meu interesse que esse código seja saudável, que esse código seja estável, que eu consiga utilizar ele bem. E é um pouco disso que essa palestra vai ser. São pequenas coisas que a gente está utilizando ultimamente, coisas que a gente utilizou no passado, e quando eu olho para os meus outros trabalhos, e quando eu penso que eu estou vindo aqui para compartilhar o que eu aprendi nesse último ano e meio, eu acho que são coisas que vale a pena compartilhar. E quando eu olho para Python, eu já mexia com Python um pouco disso antes, e quando eu converso com outras pessoas, com meus colegas, a consciência é que ele é ótimo para prototipar. A razão que o Python está na infraestrutura do Facebook é que tinha um problema, as pessoas tentaram automatizar primeiro, Python era uma alternativa muito boa, vou utilizar Python. Outra coisa é que ele tem um ecossistema bem vasto, então tem pouco provável que um problema que você está tentando resolver, você vai ser o primeiro a resolver. Pô, você dá um pip install lá e acabou. Seja a parte de fazer request HTTP, seja para fazer SSH em máquina, o que for. Talvez você já tenha isso ali. E é muito difícil você ficar bloqueado com Python. Você vai lá no Stack Overflow, Google, qualquer coisa, você vai achar. Você vai se livrar rápido de um problema. É muito difícil você estar tendo um problema pela primeira vez. Mas quando você começa a pensar em larga escala e quando você tem que cuidar de um código que é muito grande, ou que existe, no nosso caso, há mais de 5, 7 anos, você começa a ver algumas falhas de Python. Por exemplo, é dinamicamente tipado. Isso é bom no início, mas no final você começa a ver bugs que você poderia estar pegando na hora que você está desenvolvendo, você só vai pegar lá em produção depois de debugar, sei lá, 2 dias. Para alguns casos de uso, você pode argumentar que ele é um pouco devagar, especialmente comparado com linguagens compiladas, ou Go, etc. E a terceira coisa que eu vejo é que a mesma simplicidade que você tem para começar com Python, talvez você esbarre em alguns errinhos na hora que você quer escalar isso, se você estiver principalmente usando a própria estrutura. Se você está usando talvez o Heroku ou outras plataformas hoje que fazem o DevOps para você nesse sentido, talvez você não esbarre nisso. Mas se você está tentando fazer as coisas do seu próprio jeito, seja por questões financeiras, ou seja porque você tem interesse nisso, tem algumas coisas que não são muito óbvias. E é sobre isso que eu vou falar, sobre como é que a gente passou desses pequenos probleminhas e o que a gente faz. No final das contas, não precisa ser assim. Esses defeitos do Python, hoje em dia, eles são, na minha opinião, na maior parte do tempo, resolvidos. E eu peguei uma feature aqui que é bem básica para exemplificar essas coisinhas, que é o Fibonacci. Para quem não conhece, Fibonacci é uma sequência de números. Você tem os 2 primeiros números são definidos, 1 e 1, e cada número depois é a soma dos 2 últimos. Aqui na esquerda você tem a implementação, talvez, iterativa de Fibonacci bem direta. E aqui à direita eu estou chamando essa função e aqui eu estou te trazendo quais são os resultados. E eu vou usar essa feature aqui para demonstrar as coisas que eu vou falar hoje. A primeira delas, e eu sei que tem outras palestras, pelo menos mais uma outra palestra que vai falar disso, é fazer type hinting ou checking com o MyPy. E isso vai de encontro com aquele primeiro bullet point que eu estava falando, que é de ser dinamicamente tipada. Para quem não conhece o MyPy, ele é um projeto que hoje está dentro do próprio core de Python, que você vai anotar no Python 2 através de comentários, que nem vocês podem ver aqui, quais são os tipos das suas variáveis ou os tipos das suas funções. E no Python 3 tem um PEP pronto, um PEP próprio para isso, que traz isso para dentro da sintaxe do Python, que você anota as funções, anota as variáveis, e você deixa seu programa dinamicamente... Você está dando esse type hinting lá para dentro. Um ponto importante é que isso não é no runtime, mesmo se você tiver o tipo errado, no runtime ele vai executar da mesma maneira, você vai ter um bug estranho ou não. E só para contextualizar aqui, no final das contas aqui, eu estou colocando uma lista aqui, eu estou pegando um elemento dessa lista e passando para o meu Fibonacci, só para quem não percebeu. E para quem percebeu, vocês viram o erro que estava lá? Alguns viram, alguns não, mas quando você roda o MyPy, você teria visto que eu passei poucos argumentos para a função choice do random, que aqui eu estou dando highlight. Como é que ele pegou isso aqui do random, apesar de eu não ter anotado o random? Tem um outro projeto que chama TypeShed, que é dentro do Python, que anota todo o standard library do Python. Então, você está usando esses métodos, etc., você começa a pegar esses errinhos antes de você fazer o deploy do seu código, antes de mandar isso para a produção. E isso é bem bacana. E você... Aqui eu estou dando outro exemplo, por exemplo, eu estou colocando uma letra A aqui naquela lista, sendo que eu falei que a lista era de inteiros. Ele também me dá outro erro. E isso são erros assim, que se você tem uma classe bem grande ou um projeto com várias classes, isso te ajuda demais. Posso falar com segurança, metade dos bugs que a gente tem em produção são por coisas desse tipo com Python, e que frustra. Você fica lá horas correndo atrás, era uma coisa ridícula. Você passou uma coisa errada. E o MyPy te ajuda muito com isso. E do jeito que a gente trabalha lá no Facebook, pelo menos a minha equipe trabalha no Facebook, a gente roda o MyPy através do Flake8, que talvez a maioria das pessoas conhece, é tipo como se fosse um linter, para aquele arquivo específico.
E depois tem como você rodar o MyPy para o seu projeto inteiro. Aí ele vai pegando os imports que você faz de classe, etc. E ele te dá como se fosse uma análise estática bem completa, que nem você teria em qualquer outra linguagem estaticamente tipada. Assim, é sensacional. A gente está pegando muito, muito erro com isso. E salvando tempo para todo mundo, no final das contas, frustração, etc. Outro ponto legal do MyPy é que você não precisa sair anotando. Se for assim, pô, Arthur, muito bacana, vou sair fazendo isso. Você não precisa chegar lá e sair anotando tudo com o MyPy. Ele é gradual. Você pode anotar algumas coisas que você sabe. Tem coisas que são muito, por Python ser bem dinâmico, tem coisas que podem receber diversos tipos por causa de polimorfismo ou o que for. Você pode colocar N lá, você pode fazer no gradual. Você vai colhendo os frutos aos poucos. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Eu tenho um link para tudo que eu estou falando aqui no final. Eu vou compartilhar com vocês. Então, MyPy, primeira dica que eu dou, que está ajudando a gente demais. Outra coisa que a gente usa, isso há mais tempo, não é novo lá no Facebook e em outras empresas, que são o conceito de interfaces tipadas. De uns anos para cá está muito comum esse negócio de microserviços, etc. Eu vou ter um monte de microserviços. A última talk aqui foi um pouco sobre isso. Qual que é o conceito de interface tipada? É você trazer esse conceito de tipo que você tem numa função para a sua interface. Se você tem um microserviço, deixa eu definir isso aqui através de um tipo, deixa eu ter uma interface que reforce esse tipo. O que é o Thrift? Thrift é um projeto que começou no Facebook, hoje em dia ele está dentro da Apache Foundation e o Facebook mantém um fork próprio, tá? Mas que a gente tenta, com muito esforço, manter bem alinhado com o do Apache. E ele é eles são várias coisas. Primeiro ele cuida da serialização e depois ele é uma framework para fazer Remote Procedure Call, para você fazer comunicação de serviços. E ele também é um gerador de código no final das contas. Eu vou dar um exemplo aqui. O objetivo dele é ser uma coisa de ser fácil de você utilizar. Ele tem suporte a múltiplas linguagens na geração de código. Ele pensa em performance antes de tudo, ao contrário de se fosse uma API HTTP ou serviços conversando através de API HTTP. E ele também deixa bem fácil você adicionar novos campos ou tirar novos campos da sua interface se você precisar fazer isso. E eu estou falando de projetos do Facebook, mas eu não quero que você saia com a ideia de que isso é exclusivo do Facebook, vocês têm que usar o Facebook. Eu não estou tentando vender nada do Facebook. Você poderia muito bem estar utilizando, por exemplo, protobufs do Google e gRPC. A ideia mais aqui é de como é que você incorpora certas práticas que, quando você pensa em larga escala, isso te ajuda bastante. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo de como é que seria se a gente estivesse implementando esse Fibonacci através de um servidor e um cliente. Aqui no canto direito inferior, eu tenho a minha definição do meu serviço. O meu serviço, eu estou chamando ele de Fibonacci Service, e eu vou ter uma função que chama Calculate, que retorna um inteiro e que recebe um inteiro. E isso aqui é a definição do meu serviço. A hora que eu gero, e eu vou mostrar ali para frente, a hora que eu gero meu cliente, meu servidor, eles têm que implementar essa interface. Aqui à esquerda eu tenho um servidor, ele é um Calculate, e eu recebo um número. E repare aqui que eu ainda estou usando as coisas do MyPy, então eu estou ganhando dos dois lados. Eu não precisaria usar o MyPy, não tem nada a ver com o MyPy, existe há muito antes do MyPy. E aqui à direita, eu estou importando o meu Fibonacci Service, aqui eu também importo o Fibonacci Service, pego um cliente e chamo o Calculate e retorno isso. Tá? A parte de geração de código que eu tinha falado, você pode ver que ali eu só estou implementando a função. Como é que está a parte que cuida de rede, que cuida do protocolo, do transporte, etc. Você não precisa pensar com isso. Aqui à esquerda eu estou gerando esse boilerplate todo para mim, através desse Thrift, generate aqui o Fibonacci.thrift. Só começo o servidor Python e rodo o cliente que está usando a mesma interface, papum, acabou. É um exemplo simples, se eu tiver um exemplo maior aqui não teria tempo, mas a gente usa isso para quase 100% de todos os serviços do Facebook. Outro benefício muito grande disso, teve uma pergunta anteriormente, como é que você cuida da documentação? Como você está tendo que definir essa interface e todo mundo está lendo essa interface, a sua interface vira documentação. Por mais que você nem anote ali o que isso faz, etc., se você está usando nomes bacanas, etc., você lê um seu serviço, já está pronto. Você não tem que ler o código-fonte, por mais que você seja um cara que trabalha com Java, que está tendo que usar um serviço de alguém que mexe com C++, acabou. Aquilo ali veio de graça para você praticamente. Você não tem que gerar uma coisa HTML, não tem que fazer nada. Esse é outro ponto bem legal. Outra coisa legal é que quando você tem uma interface que é tipada, você pega o erro muito antes. Aqui eu estou chamando... Eu instanciei o cliente, agora eu estou chamando com um caractere A. A hora que eu tento rodar isso, eu pego um erro no cliente. Antes disso chegar no servidor, eu tenho que debugar o servidor. Imagina que você tem aquele quantidade de serviços, você introduziu um bug, isso está atrás de um proxy, reverso. Qual que foi o cara que teve esse erro? Até você chegar naquele stack trace, se você não está usando um agregador de log, etc., você está pegando o erro muito antes. São os tipos de benefícios que você tem.
Para quem gosta de Ruby, tem Ruby suportado e mais uma dezena de linguagem. Com gerador de código, você implementa a mesma coisa. O seu cliente vai conversar com o seu cliente que estava escrito em Python ou o que for. Então, isso aqui é Thrift. Mais uma vez, não precisa ser exatamente Thrift. Você pode usar pode usar o Protobuf, por exemplo, com o gRPC, que vai ficar bem legal. A outra coisa, um assunto polêmico, no mínimo, talvez alguns achem ou não, Async.io, que a gente está utilizando para novos serviços lá no Facebook. E qual que é o benefício que o Async.io está trazendo hoje para a gente? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no Global Interpreter Lock. Para quem não ouviu, basicamente o Python ele só consegue executar alguma coisa que seja CPU bound uma coisa por vez. Por mais que você tenha multithreaded lá, essas threads elas vão estar bloqueadas pelo GIL. Só vai estar executando uma instrução por vez. Tá certo? O Async.io é uma alternativa a isso, já que Python tem o GIL, já que Python foi... É melhor você utilizar ele de uma maneira que é single-threaded. Para que você vai fazer o spawn de novas threads? Por que a gente não usa as chamadas do kernel que suportam I/O paralelo? Então, a Async.io é justamente essa framework nova que vem evoluindo aí no Python 3. É baseada na família de chamadas de sistema IPO. E aí você pode perguntar, né, mas por que eu vou usar Async.io em vez de threads ou multiprocesso? Na minha opinião, pelo menos para I/O paralelo, e tem outras talks que vão entrar mais em detalhe em Async.io, tá bom? Que eu recomendo vocês irem. Pelo menos para I/O paralelo, você evita alguns erros que são bem assim, difíceis quando você tem eles. Por exemplo, condição de corrida e deadlock. Você só vai ter uma coisa executando a cada vez lá, você garante isso. Como você não tem, fazendo spawn de muitas threads, você só tem uma thread com Async.io, você reduz seu footprint de memória. Então, se você é memory bound ou está chegando perto de ter muita utilização de memória, você ganha isso. Você está no banco do piloto. Se você está usando multithreading, é o kernel que está responsável por fazer o escalonamento daquelas threads lá. Você não sabe quando elas vão ser executadas. Isso pode ser bom ou ruim. E não tem uma bala mágica que vai resolver todos os seus problemas. Mas se você tem o interesse de controlar a execução do seu programa, através do await lá desde o 3.5, você fala, a partir desse ponto, pode executar outra coisa até que isso me volte à minha execução. E eu acho que, pelo menos, contra threading é mais fácil de debugar. A hora que você para seu programa, o programa inteiro está parado. Você não vai estar parando só uma thread e ter que ser responsável por parar todas as outras quando você está fazendo esse debugging. Para quem já teve que fazer debugging de coisas multithreaded ou multiprocesso. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa. Não. O único ponto negativo que eu tenho, que eu pelo menos acho do Async.io hoje, mas que thread é bom e ruim, é teste unitário principalmente. Ainda é não trivial, você ainda tem que fazer alguns hackzinhos para ficar... por você sessão enquanto você está fazendo testes. Tá? Aqui, lá no nosso fork do Facebook, do Thrift do Facebook, a gente já tem suporte a Async.io. Então, basicamente, o que a gente estaria aqui fazendo lá, naquele exemplo anterior, é anotar com o async, o nosso método calculate, e criar um server que implementa isso através do seu transporte lá embaixo. Disclaimer. Calculate aqui é CPU bound. É um exemplo bem ruim para Async.io. Você não quer usar Async.io como uma coisa que é CPU bound. Tem que estar bound em I/O, seja network, seja disco, seja o que for. E as suas bibliotecas lá por trás também têm que implementar, tem que fazer uso dessas chamadas do kernel que sejam de Async.io. Exemplos, AIO HTTP, para quem conhece, para quem vai mexer com HTTP. Tem o Async SSH, que é a alternativa para o Paramico, para quem usa Async.io. São coisas que a gente usa que faz muito sentido para a gente. Banco de dados, obviamente, tem clientes MySQL hoje que já também você consegue utilizar através do Async.io. E por já ter isso lá no Thrift do nosso fork, foi bem fácil a gente migrar. Só fazer o generate com o transporte todo, o boilerplate todo lá para trás já vai estar utilizando essas chamadas async do próprio Python e das bibliotecas que for, seja C++, seja Python. Mais uma vez, só um disclaimer, isso aqui não é mágica, Async.io não é simples, pode parecer que é simples, mas não é. E você tem que ter cuidado. Você tem mais controle, por isso você tem mais responsabilidade. Se você for IO-bound, vale a pena gastar uns diazinhos fazendo um experimento para ver se você vai conseguir ganhar dinheiro ou ganhar performance em cima disso. Tá? Outra coisa que eu queria falar um pouquinho era sobre empacotamento com buck. Que é isso? Eu estava falando lá que é difícil você executar Python em larga escala. O que eu quis dizer com isso?
uma das coisas que você vai passar se você tenta fazer deploy você mesmo é, pô, tá, eu tenho esse monte de script aqui, eu tenho que fazer deploy desses scripts, eu tenho que instalar o Python, seja com PyEnv, seja com Anaconda, seja com o que for. Depois eu tenho que instalar meus pacotes e na hora que eu estou instalando meus pacotes eu tenho que torcer para o GitHub ou o Python Package Index não está fora do ar. E mesmo que ele esteja no ar, que alguém não foi lá e pegou o controle do repositório lá do seu request e não colocou não injetou uma vulnerabilidade lá que pode ser muito ruim para você. O que o Buck faz? O Buck ele é um projeto também do Facebook que ele gera arquivos .pex, que é um projeto open source. Então, o Buck é só uma interface para você usar o PEX. O projeto chama Pants. E, novamente, você pode usar o Pants puro, não precisa usar o Buck. Eu estou dando um exemplo aqui do Buck porque é o que eu tenho familiaridade. O que ele vai gerar? Ele vai gerar um executável só para você lá, que esse executável tem todo o seu código-fonte, tem todas as suas dependências, tem tudo. É um executável que você faz o deploy de um binário e executa e acabou. O que isso significa? Significa que se você tem um processo de continuous delivery, continuous build, você vai gerar aquilo ali, vai puxar do GitHub, vai puxar do PyPy, vai gerar, se você tem um ambiente de testes, você faz aquele deploy daquele binário e aquele você tem aquela versão é estática, você coloca ela no S3, coloca ela onde for, aquela versão vai ser sempre a mesma coisa. Não significa que se você subir um servidor novo, você vai estar puxando novas dependências e você vai ter que garantir que tudo está versionado direitinho. Você tem uma versão que você sabe que roda legal. E a maneira como isso funciona, você tem um arquivo Buck que você define suas bibliotecas, você define seus binários que você quer construir. Os seus arquivos, suas dependências externas, você vai puxar elas antes, tá bom? Que são esses externos aqui. No caso do nosso exemplo, a gente está dependendo do Thrift, do Six e do Future. No caso aqui, ele tem suporte para o Thrift, então eu estou colocando minha interface Thrift ali dentro também. E outra coisa que fica bem legal, e aqui do lado direito eu estou fazendo o Buck Build, isso está gerando meu binário. Aqui eu estou executando esse binário. E acabou, eu posso fazer deploy disso para qualquer lugar. A outra coisa que fica bem legal disso, se você está tendo essa arquitetura com microserviços e vários serviços, provavelmente você vai ter algumas bibliotecas que são bem chaves. Assim. O Buck ele te permite fazer um split das bibliotecas, do que é biblioteca e do que é script, ou do que é código diretamente executável, vamos dizer assim. Então, você pode sair importando quase como que dinamicamente nos seus targets aqui. Então, aqui nas minhas dependências, eu poderia ter outra biblioteca que é utilizada, que é terceira, que são como se fossem superclasses. E isso deixa você organizar o código bem legal. O interessante é que o arquivo Buck ele é Python próprio, então você pode colocar uma lógica básica ali. Óbvio que você não vai colocar uma coisa bizarra lá dentro, mas fica bem interessante. E quanto maior seu código, maior o benefício que você vai ter disso aqui. Novamente, você pode usar o PEX puro. Eu tenho o link, vou passar o link no final, junto com o Pants para fazer isso. Fica bem legal. O Buck em si, ele é bem utilizado dentro do Facebook, o Uber e o Dropbox também usam eles, então eles contribuem, então é um projeto bem estável. E ele tem suporte para C++, para Android, para iOS, se eu não estou enganado, tem suporte para muita coisa. Recomendo, é bem legal. A outra coisa que eu queria falar um pouco é debugging. Quem nunca saiu colocando print, print aqui, print i mais um no código para fazer debugging? Eu já fiz muito disso. Só que existem alternativas melhores. E aqui eu vou ser bem corajoso e tentar fazer um live demo, tá? Ixi, não está dando para ver. Nossa, vai ser difícil. Tá dando para ler? Tá? Beleza. Aqui do lado esquerdo eu estou rodando aquele servidor Python que vocês viram, tá certo? Ele está escutando numa porta ali. E ali do lado direito eu vou rodar o meu cliente, só que com o PuDB. Eu vou mostrar para vocês o que ele é. O PuDB, para quem já usou Java, já usa C++ e tem Eclipse, tem o Visual Studio ou o que for, ele é uma interface gráfica no terminal para você fazer debug nos seus programas. E o que ele te permite fazer? Ele te permite andar aqui no seu programa, examinar as coisas, te permite chegar aqui e colocar um breakpoint, por exemplo. Ali à direita eu coloquei o breakpoint. Se você dá um ponto de interrogação aqui, você vai ver o que dá para fazer. E dá para você ir executando seu programa, apertando N, por exemplo. E ali à direita, à medida que você vai ele vai avaliando as variáveis, ele vai colocando ela ali do lado direito, tá? Você vai executando seu programa, etc. E vamos supor que chegou aqui, dentro dessa parte aqui, eu quero entrar dentro dessa função. Tem como você fazer isso. Você entra dentro da função e vê as coisas que tem lá e etc. Vamos supor que eu estou aqui. Eu quero examinar aqui que tem dentro dessa variável self underline wbluff. Isso por exemplo, está dentro do código-fonte do Thrift, tá?
eu posso chegar aqui embaixo, eu tenho um Python Interpreter bem básico aqui. Então, wbuff, por exemplo, eu posso... Não é isso não, é rbuff. Eu tenho R... Por algum motivo não está funcionando aqui agora, live demo, claro. Se isso aqui não for suficiente, que isso é bem básico, você pode apertar aqui, exclamação, você tem um IPython todo para você, que você pode fazer o que você quiser. Nossa, está bem difícil aqui. Fazer o que você faria com IPython tradicional e etc. Você examina seu programa todo. Se eu quiser mudar o valor de uma variável para ver como é que ele ia se comportar com o valor dessa variável nova, fazer um assignment diferente, eu posso. É bem interessante. Voltando aqui para o programa, eu continuo executando. Se eu quiser, eu vou parar no breakpoint, voltar. Eu posso ir ali no meu stack. Se eu entrei ali no meu stack, eu posso avaliar ele. Posso voltar para a minha função principal. Muita coisa. Por que eu acho isso aqui bom? Voltando aqui. Beleza. Primeiro porque você não vai ter que depender daquele monte de print. E segundo, o que beneficiou muito, não só no Facebook quando eu entrei, que tinha esse codebase gigantesco, nas outras empresas também, você entra num projeto novo, em vez de você ficar lendo lá o programa e colocando esses prints, etc., entrou num projeto novo, inicia aquele script, o que for com o PureDB, vai acompanhando ali, vai mudando, vai você mesmo experimentando. É bem legal, isso faz uma diferença enorme. E quando você tem um bug em produção, que você sabe onde que deu o problema, você quer parar ali antes, você pode fazer isso aqui, importar ele e falar para parar a execução ali. Você vai ter o seu Python notebook ali, o interpretador Python para você examinar e fazer o que for. Você não precisa ficar colocando aquele monte de variável auxiliar. Para quando você não tem o luxo de... Eu tinha um GIF sensacional que eu tive que tirar por causa que eu não tinha o copyright, mas depois quem tiver interesse no GIF me manda um e-mail, que ele é ótimo. Works on my machine, né? Isso aqui só é bom quando o bug está acontecendo, você pegou, o script já parou, aconteceu no ambiente de desenvolvimento, você tem condição de parar e mudar o código. Às vezes o script está só parado lá e ele para de maneiras estranhas. O que você faz isso? Geralmente você vai mandar um GDB lá para quem já teve que usar. Se você usar o GDB, você vai receber esse stack trace lindo aqui do Python. É código C++, que se você for um core foundation do Python, você vai fazer muito sentido para você, vai te ajudar bastante, senão só vai te deixar mais confuso. Desde o GDB 7, o Python agora está mandando o debug info dele, ele integra com o GDB 7. Isso significa que se você instalar isso aqui, por exemplo, no Ubuntu, de cara, você vai começar a ter esse PyBT, que vai te dar o contexto do seu programa como ele está. Para quem não conhece GDB, ele pausa a execução do seu programa live como ele está lá e pausa onde ele estiver. Então, se você tiver, por exemplo, com deadlock ou com alguma coisa que você não sabe, que é estranha, isso aqui é sensacional. Então, se você tem aquele script que não comporta, que à meia-noite falha, meia-noite 1 falha, isso aqui é sensacional. Ele te fala exatamente qual linha do código que você parou, o que está acontecendo, e você pode até ter informação contextualizada. É bem bacana. Eu não sei como é que eu estou de tempo. Uns extrazinhos aqui. 7? Ah, tá. Pequenas coisas assim que ajudam, que são curiosidades que a gente tem lá no Facebook, que eu acho que são bem interessantes, coisas que fazem a diferença. Lá no Facebook a gente tem um repositório só é mentira, mas pelo menos na parte de infra a gente tem um só repositório, que a gente só tem uma branch que é a master, e todo mundo faz trabalho nessa master. Isso pode parecer surpreendente, mas no final das contas tem uns benefícios muito interessantes. É uma discussão eterna, muitos repositórios, um repositório gigantesco. Para a gente ajuda por vários motivos. Primeiro porque a gente sabe, por exemplo, se eu estou mexendo com Python, eu sei que a Carla trabalha aqui na outra equipe e ela resolveu um problema, sei lá, de fazer parsing de string de uma maneira específica que eu posso. Eu tenho esse single repositório, eu só chego lá e dou from Carla import string, por exemplo. Funciona, está lá, eu não tenho que mexer com nada. Junto com o buck, é uma dependência só extra que eu coloco que já vai chegar no meu binário, é sensacional. Você tem um master branch só, você sabe que se aquilo ali está funcionando para todas as versões, se aquilo ali está funcionando, vai funcionar para todo mundo. Se você tem vários repositórios, você tem que começar a mexer com versionamento, etc. Essa API aqui funciona com a versão tal dessa outra API, que interfere com essa versão tal aqui, que depende do MySQL 5.6. Aí você tem um dependency chain enorme que, se você mexe uma coisinha, sai cascadeando falha em tudo quanto é lugar. Aí outra coisa que você pode falar, mas
Se você não tem várias brands, como é que você faz teste? Assim, você quer experimentar essa coisinha aqui só nesse servidor. Lá no Facebook a gente usa uma outra coisa, um outro conceito que chama Feature Toggles ou Feature Flags. Basicamente, o que a gente faz pode parecer estranho, mas é interessante. Tem bibliotecas que vocês podem pesquisar que fazem isso. No código, a gente vai ter um if que fala, if esse servidor está na região tal, faça isso. Caso contrário, faça aquilo. Primeiro pensamento que vem à cabeça, não, mas seu código deve ser um monte de espaguete if else. Sim e não. Essas bibliotecas e fazer do jeito certinho, isso te ajuda bastante. Isso traz os benefícios que as monte de feature branches daria para a gente. Outra coisa que a gente tem é um projeto que chama PFFFF. Um dos componentes dele é o Code Mod, que permite você fazer mudanças em larga escala no código. Por quem já trabalhou com Java ou C++, você tem aquele botão direito Refactor, vida que segue. Você tem que fazer isso com Python, com um monte de projeto, por ser uma linguagem dinamicamente tipada, duck typing, polimorfismo, o que for, vai te dar problema. O Code Mod ele te ajuda a fazer isso de uma maneira mais sã. Então, se você está tendo que passar por isso, você está tendo que fazer um refactor muito grande, todo mundo da equipe saiu, você acabou de entrar, quer fazer alguns refactors, eu vou linkar esse projeto lá para vocês, é bem interessante. Outra coisa que muita gente aqui já deve usar, ou não sei, linters. Os linters hoje estão cada vez mais poderosos. Algumas coisas que o MyPy pega, por exemplo, o Flake8 já pega sozinho. Se eu pegou uma variável, não utilizou ela. Ou então, sei lá, essas análise estática bem simples ele já está fazendo. Tirando isso, vê a complexidade de código. Você faz um código lá muito grande. Se você não mudou as configurações básicas, ele já vai te dar lá, pô, esse código está muito complexo. Está te forçando a escrever um código que faz sentido, um código que é ação. Que você consegue dar manutenção, que faz sentido. E outra coisa que é muito massa é você tem um formatter agora do Python, coisa que o Go tem, não sei se quem já utilizou o Go, que você dá o Go format lá, o código fica bonitão, igual de todo mundo. Agora tem a mesma coisa para Python e você pode escrever suas próprias regras. Você vai escrever vai mandar o YAPF ali para o seu arquivo Python, ele gera um arquivo diff aqui para você que você pode aplicar ou não. Você pode argumentar que isso é bom ou ruim. Na minha opinião, é bom que você tem um código que parece igual. Você não pula de código em código de biblioteca. Em biblioteca 1, o cara lá usa não sei quantos caracteres, o outro usa não sei quantos caracteres, etc. Você fica com um código que é todo certinho e bonitinho. Eu acho interessante ter um código estruturado legal. E você pode definir seu próprio estilo, como eu falei. Basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Coisas pequenas assim que fazem a diferença para a gente. Eu tive que cortar muita coisa da palestra para ficar bem dentro dos 30 minutos. Se tem alguma coisa que você tem curiosidade para saber como é que a gente faz, eu estou super aberto. A Carla e as outras pessoas que estão lá no nosso stand do Facebook, vem conversar com a gente. A gente tá aberto para conversar. E se você está interessado nesse tipo de desafio, a gente também está contratando especialmente para Product Engineering, que é o que a gente é a posição que a gente é. A gente pode contar mais o que é isso lá no stand do Facebook. E a gente também tem um desafio de Python, são 9 perguntas com 10 minutos, que se você fizer lá, a gente tem um prêmio para os 3, quem responder as 3 melhores perguntas. E quem mandar bem, a gente vai convidar para fazer parte do processo seletivo. E mesmo que você não queira fazer o teste do Python, pode fazer parte do processo seletivo também, a gente vem conversar com a gente. Tá? Perguntas, e aqui o link para as coisas. Eu não terminei de colocar todos os exemplos de código que estão aqui. Eu vou pôr. Se eu não pôr, cria um issue lá para mim que eu termino de pôr. Mas os links já estão todos lá. Obrigado. Se tiver pergunta. Eu tive uma dúvida que era lá do começo ainda, que você falou que vocês têm testes end-to-end da parte de banco e de tudo, né? Uhum. Quais ferramentas vocês usam para end-to-end? Porque lá a gente está usando só o Robot por enquanto. Só qual? Robot. Eu não conheço. O end-to-end da minha equipe é um código todo nosso. Ele é todo custom e a gente usa uma plataforma que é interna do Facebook para fazer só o escalonamento das tarefas. Ele vai parecer um pouco... É uma estrutura que é como se fosse o containers que a gente tem dentro do Facebook, a gente chama de Tupperware, e a gente roda os testes lá dentro, mas a lógica do teste é toda nossa, a framework é toda nossa, a API é muito parecida com a do unit test, para fazer assertions. Mas aí o ambiente ele sobe nesse que você falou que é uma plataforma interna, né?
onde o código roda é nessa plataforma interna, mas a gente usa servidores de verdade para fazer os testes, como é end-to-end. Então, aqueles clusters que você viu, a gente vai reservar um cluster só para o teste. Então, por exemplo, a gente agora quer testar, por exemplo, como é que a gente faz failover, que é a promoção quando o master desliga. Eu posso cortar com IP tables a conexão para aquele master. Eu posso dar um sig kill no servidor. Exemplos de coisa. Isso é o código que está fazendo que roda nessa infraestrutura, mas ele está executando coisa no servidor de verdade. Oh, bacana, obrigado. Nada. Ok. Obrigado.